Olá, meu nome é Raíssa Matos e hoje eu gostaria de convidar você para conhecer o campo de concentração Auschwitz comigo aqui na Polônia. Bora lá? Compramos o ticket de ônibus na hora na Cracóvia Main Station, que custou R$ 24 e eles aceitam cartão. A distância entre Cracóvia e Auschwitz é de cerca de 70 quilômetros e demora em média 1 hora e meia de ônibus. Existe a possibilidade de ir de trem, mas como compramos no dia, não havia nenhum horário vago que chegasse a tempo para o tour. Agora a gente vai passar por um controle de raio-x e também precisa mostrar um documento com foto, então traga. Já estou aqui aguardando para começar o tour. A gente comprou o tour em espanhol. E eu falo para vocês comprarem as coisas com antecedência. Quando a gente foi comprar, basicamente era o último, não tinha mais nem em inglês. E dois amigos brasileiros que a gente conheceu aqui acabaram tendo que comprar em polonês. Então fica aí essa dica. A partir das 4 da tarde você pode andar no campo de concentração sem o guia estar junto. Mas antes disso, você precisa fazer a reserva, né, se você quiser vir antes, no site. E aí tem essas línguas disponíveis: alemão, espanhol, português não tem, inglês, entre outros. O tour guiado custou R$ 106. Durante o tour, você recebe fones de ouvido. A guia vai falando as informações para um grupo de até 20 pessoas. A maioria dos prisioneiros permanecia aqui menos tempo do que dura a nossa visita no campo de concentração. Nos primeiros minutos do tour, nós assistimos um vídeo introdutório sobre Auschwitz. Aqui foi o maior campo de concentração e extermínio durante o regime nazista da Segunda Guerra Mundial. O complexo consistia em 3 campos: Auschwitz I, Auschwitz II ou Birkenau e Auschwitz III, Monowitz. E é na entrada de Auschwitz I que encontramos um dos dizeres de guerra mais famosos existentes: Arbeit macht frei, em alemão, que significa o trabalho te libertará. Apenas 20% das pessoas que chegavam aqui ficavam para trabalhar. 80% eram assassinados na chegada. Durante os anos, muitos edifícios tiveram seu interior mudado, mas vamos entrar em alguns barracões. Os primeiros prisioneiros aqui eram políticos polacos e viviam de 700 a 800 pessoas em cada um desses blocos. Os prisioneiros que ajudaram a construir Auschwitz foram as primeiras vítimas da câmara de gás. A Segunda Guerra Mundial começou em 39, mas Auschwitz só abriu em 42. Aqui era considerado o centro da Europa devido às suas várias linhas de trem ligando a outros países. 90% dos prisioneiros no campo de Auschwitz eram judeus, porém homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, entre outros, também eram perseguidos pelos nazistas e usavam esses triângulos coloridos na roupa para saber o porquê estavam presos. Durante a viagem para Auschwitz, os prisioneiros não comiam, não tomavam banho e quando chegavam ao campo achavam que tudo teria acabado, que estaria num lugar melhor. Na chegada, os médicos nazistas selecionavam os mais fortes, os que teriam condição de trabalhar no campo. Nesse momento, 20% dos assassinados eram crianças. Essa maquete mostra o funcionamento das câmeras de gás e crematório. No auge do campo, 6.000 pessoas eram assassinadas por dia. Latas vazias encontradas de Zyklon B, usadas na câmara de gás que matavam por sufocamento. Como os prisioneiros achavam que estavam indo para um lugar melhor, eles levavam todos os seus pertences. Chegavam com roupas, joias, utensílios de cozinha e tudo era armazenado aqui. As coisas sem valor eram queimadas. A dimensão e a quantidade dos itens nos faz ter uma noção maior de quantas pessoas sofreram e passaram por aqui.
Quando os prisioneiros iam embarcar nos trens, eles eram obrigados a separar os seus pertences, instruídos a identificar com sua mala, com nome, sobrenome e cidade, para que elas fossem devolvidas para eles no campo de concentração, o que não ocorria. Além dos itens mostrados nesse vídeo, existe uma sala gigantesca repleta de cabelo humano. Essa sala não pode ser filmada ou fotografada e foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi durante a visita. Inicialmente, os nazistas tiravam foto de todos os prisioneiros, mas devido à pouca comida e o emagrecimento severo, além da quantidade de prisioneiros, eles pararam de tirar as fotos e começaram a tatuar os braços. O único campo de concentração que realizavam as tatuagens era em Auschwitz. A prática começou no outono de 41 e a partir da primavera de 43, todos os prisioneiros eram tatuados. Agora, eles tinham que aprender o seu número em alemão. O seu nome agora seria o seu número. Joseph Mengele coletou centenas de pares de gêmeos entre os que chegavam nos transportes para o campo de concentração. Ele fazia experimentos. Queria saber como se produzia gêmeos para multiplicar a raça ariana. Depois, essas crianças eram assassinadas e os seus órgãos eram estudados. No bloco 10, ocorria experimentos médicos com as prisioneiras. Havia uma promessa de uma porção maior de comida. Além, é claro, da promessa de sobrevivência se elas aceitassem participar das pesquisas. Mas ali elas eram submetidas à radiação, injeção com drogas que os nazistas queriam testar, entre outros experimentos. O bloco 11 de Auschwitz era a prisão dentro da prisão, e ali eram aplicados castigos. Alguns deles consistiam em confinamento por vários dias em uma cela muito pequena, em outros eles eram executados, pendurados ou deixados morrer de fome. E foi no porão do bloco 11 que ocorreram os primeiros testes com o gás Zyklon B, onde morreram 850 prisioneiros poloneses e russos. Os testes foram considerados bem-sucedidos e, em consequência, foram construídas câmaras de gás e crematório. O muro de fuzilamento, ou Muro da Morte, fica no pátio do Bloco 11 e, a partir de 1941, foi cenário de vários fuzilamentos de prisioneiros por agentes da SS. O muro foi destruído pelos alemães em fevereiro de 44 e hoje, no local, conseguimos ver apenas a réplica. Aqui era a cozinha do campo de concentração. E em frente à cozinha ficava a praça de reconto, onde eles contavam os prisioneiros aqui. Era quase impossível escapar daqui. Muitos tentaram, mas foram capturados, torturados e assassinados. Para muitos prisioneiros, a solução era correr para os arames farpados. Esses edifícios por fora eram dos comandantes, então o hospital deles, toda a parte que os comandantes, os policiais ficavam. Aqui é a entrada da câmara de gás e do único crematório que restou, pois os outros foram destruídos pelos nazistas. Os prisioneiros eram instruídos a tirar o seu uniforme, entravam no lugar que parecia um banheiro, existiam duchas falsas e após 15 minutos eles faleciam por asfixia.
340 corpos eram cremados por dia em Auschwitz I. Em Auschwitz II ou Birkenau eram 4.000 corpos por dia. E depois que a gente visita esse complexo, né, de Auschwitz, a gente vai pegar um coletivo, que tá tudo incluso no tour, a guia que vai junto, que nos acompanhou, e a gente vai para a parte de Birkenau, que é também, né, conhecida como Auschwitz II. Os trens que chegavam a Birkenau traziam prisioneiros de várias partes da Europa. As condições de vida aqui eram extremamente precárias. Neste exato local, as famílias se viam pela última vez. Os prisioneiros enfrentavam superlotação, fome, doenças e tratamento desumano. As suas refeições consistiam em 500 ml de chá ou café pela manhã, 300 ml de sopa de legumes no almoço e, quando tinha, sua última refeição à tarde era pão com margarina. Os prisioneiros só podiam usar o banheiro pela manhã ou no final da tarde e tinham que pedir permissão se precisasse antes. Muitos barracões foram destruídos pelos nazistas para tentar apagar as provas das atrocidades realizadas aqui. Hoje, muitos desses barracões não estão aptos, né, para entrar. Então, eles estão fazendo uma revitalização para poder liberar a entrada. E assim, é gigantesco. O espaço é assustador. Assustador. Na beliche de baixo, que não é uma beliche, as pessoas elas dormiam no chão, mesmo no relento. E aí tinha as outras, né, o segundo e o terceiro piso. Os mais enfermos e debilitados ficavam na primeira beliche e a melhor beliche sempre era o terceiro nível. Pelo menos 5 a 8 pessoas dormiam juntas nessas camas. Não tem energia. Dá pra imaginar o que eles passavam ali. E uma coisa, né, que a guia falou que é bem interessante, é a questão da temperatura. No inverno morriam muitas pessoas por causa das roupas e o lugar que eles dormiam. No verão, eram 700 pessoas num barracão dormindo, então era muito calor. E na primavera e no outono, isso aqui tudo ficava cheio de lama. Então, não tinha condição nenhuma. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram aqui, mas estima-se mais de 1.100.000 pessoas. E se você gostou de nos acompanhar no dia de hoje, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima.